Você olha pra esses jogos e provavelmente pensa, isso aqui é pra criança. Tem bichinho colorido, personagem fofinho, desenhos que parecem de programa infantil e musiquinhas alegres. Só que existe um pequeno problema. Alguns desses jogos escondem histórias que definitivamente não foram feitas para crianças. E o pior é que alguns deles fazem você jogar durante horas achando que está em uma aventura completamente inocente, até revelar o que realmente estava acontecendo. Hoje eu vou te mostrar 5 jogos que parecem infantis, mas escondem histórias extremamente sombrias. E já aviso que esse vídeo vai ter spoilers sobre esses jogos. Vamos começar pelo mais inocente da lista. Garten of Barban. À primeira vista, Garten of Barban parece exatamente o tipo de jogo que uma criança poderia assistir no YouTube. O cenário é um jardim de infância, personagens são mascotes coloridos, e o protagonista explora um lugar usando até um pequeno drone para ajudar nos puzzles. Só que existe um problema. Todas as pessoas daquele jardim de infância desapareceram. E não foi simplesmente uma escola que fechou as portas. O jogo começa colocando você dentro de um estabelecimento completamente abandonado, enquanto você tenta descobrir o que aconteceu com as crianças e as pessoas que estavam trabalhando ali. Quanto mais você explora, mais você percebe que aquele lugar é muito maior do que deveria ser, porque o jardim de infância esconde níveis subterrâneos enormes, cheio de criaturas e instalações que não tem absolutamente nada infantil. E é aí que a história começa a ficar realmente estranha. Os mascotes que deveriam existir apenas para divertir as crianças começam a aparecer muito mais do que simples personagens. Eles são criaturas que você precisa evitar, enfrentar ou, em alguns casos, tentar entender. E a própria série vai revelando que existe uma história muito maior por trás daquele lugar. E talvez a parte mais assustadora seja justamente essa. Você entra pensando que está investigando um jardim de infância abandonado, mas quanto mais fundo você vai, mais percebe que o jardim de infância era apenas a superfície. Agora vamos para um dos maiores exemplos de todos. Five Nights at Freddy. Esse todo mundo conhece, eu imagino. Esse até parece meio óbvio por causa da capa e de como o jogo é conhecido hoje em dia. Mas se você nunca jogou, a premissa parece quase engraçada, na verdade. Você trabalha como segurança noturno em uma pizzaria infantil. Tem um urso, uma galinha, um coelho e uma raposa animatrônicos. O trabalho é simplesmente ficar no escritório e observar as câmeras. Fácil, né? Não. Porque durante a noite, esses animatrônicos começam a se movimentar, e você precisa sobreviver até 6 da manhã. Só que a verdadeira história de FNAF é muito mais sombria do que robôs assassinos. A franquia constrói sua narrativa aos poucos, através de minigames, telefonemas, imagens e pequenos detalhes escondidos. E por trás da pizzaria existe uma história envolvendo crianças desaparecidas, assassinatos e animatrônicos que acabam sendo ligados a essas vítimas. Um dos personagens centrais dessa história é William Afton. Ele está no coração de boa parte da tragédia da franquia. E o que torna tudo ainda pior é que os animatrônicos não são apenas monstros aleatórios. Eles são conectados ao passado da pizzaria. E por isso que Five Nights at Freddy's, ou FNAF, ficou famoso por uma coisa além de sustos. Sua história é contada como um quebra-cabeça. Você não recebe todas as respostas. Você encontra uma informação aqui, outra ali, percebe uma referência escondida e começa a montar a história. Isso fez a comunidade passar anos tentando descobrir o que realmente aconteceu ali. Aliás, a história ficou tão grande que pra explicar a história toda de FNAF eu precisaria de um vídeo único só pra isso. Mas se existe um jogo que consegue enganar você realmente só com a aparência, é o próximo. Doki Doki Literary Club. Esse aqui talvez seja o maior golpe dessa lista, porque Doki Doki Literary Club parece um simulador de namoro. Você entra em um clube de literatura, conhece 4 garotas, escreve poemas, conversa com elas, e tudo parece ter saído diretamente de um anime escolar extremamente fofinho. Inclusive, a própria página do jogo avisa que ele não é indicado para crianças ou pessoas que se perturbam facilmente. E existe um motivo muito bom pra isso. O jogo está mentindo pra você. No começo tudo parece normal. Conhece Sayori, sua amiga de infância, Yuri, que é a mais tímida, Natsuki, que parece estar sempre irritada, e Mônica, a presidente do clube. Só que as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. Sayori começa a revelar que está passando por uma depressão muito séria. E depois acontece algo que muda o tom completamente do jogo. A partir daí, o jogo começa a quebrar as próprias regras. Personagens começam a agir de maneira estranha. Arquivos do jogo começam a fazer parte da história, e a quarta parede praticamente deixa de existir, porque existe uma personagem que percebe algo que as outras não percebem. Ela está dentro do jogo. Essa personagem é a Mônica. A Mônica percebe que você, o jogador, existe. Não apenas o protagonista, você. E a partir desse momento ela começa a manipular o próprio jogo para tentar ficar mais próxima de você. Ela interfere nas outras personagens, altera arquivos e transforma aquele aparentemente inocente clube de literatura em uma experiência de terror psicológico. O mais interessante é, Doki Doki Literary Club não precisa de monstros correndo atrás de você. O terror está na sensação de que o próprio jogo está quebrado. E sabe, você tá olhando pra ele, e se você quiser entender por que esse jogo é tão famoso, essa é justamente a razão. Ele usa a própria estrutura de um jogo para contar a história. My Friendly Neighborhood. Agora, imagine um programa infantil. Sabe, aqueles com bonecos que ensinam letras, números e coisas educativas? Agora, imagine que esse programa foi cancelado, o estúdio fechou, os personagens foram esquecidos e, anos depois, o programa volta a ser transmitido. Esse é o começo de My Friendly Neighborhood. Você começa como Gordon, um técnico enviado para investigar por que o antigo estúdio voltou a transmitir. Só que Gordon descobre rapidamente que os bonecos daquele programa não estão exatamente felizes em revê-lo. Eles estão vivos e tentando matar você. Mas existe algo muito interessante nessa história, porque os bonecos não são simplesmente monstros assustadores. Eles eram personagens de programa infantil que já foi extremamente popular. Só que, com o tempo, o interesse pelo programa caiu. A empresa
empresa ficou sem dinheiro e o estúdio fechou. As vendas dos brinquedos despencaram. E aqueles personagens que eram famosos um dia simplesmente foram esquecidos. Então, quando o programa volta a ser transmitido, anos depois, a gente começa a perceber que existe uma história sobre abandono por trás daquele terror. Personagens criados para entreter crianças foram deixados para trás. E agora estão presos em um estúdio que ninguém mais parece querer. E o jogo brinca justamente com essa contradição. Você está num lugar colorido, cheio de desenhos e personagens que deveriam ser simpáticos. Mas esses mesmos personagens estão tentando caçar você. E existe um detalhe ainda mais perturbador. Eles não ficam mortos para sempre. Você pode derrubar algum deles, mas eles podem voltar a se mexer depois. Por isso, Gordon precisa encontrar recursos específicos para impedir que eles voltem. No fim, My Friendly Neighborhood não é apenas um jogo de bonecos assassinos. É uma história sobre um mundo infantil que foi abandonado e esquecido. E agora chegamos ao primeiro lugar. Esse aqui, ele é diferente dos outros. Omori. Omori parece um RPG extremamente inocente. Você tem personagens fofos, um mundo colorido, batalhas por turno, piadas, amigos e uma estética que parece ter saído de um desenho infantil. Só que desde o começo já existe alguma coisa errada. Você controla um garoto chamado Omori, em um mundo extremamente colorido, acompanhado de seus amigos. E esse mundo parece perfeito, talvez perfeito demais. Porque existe outro mundo, o mundo real, e nele o protagonista é um garoto chamado Sunny. Sunny está isolado em casa há anos e praticamente não mantém contato com seus antigos amigos. Aos poucos começamos a descobrir o porquê. Sunny tinha uma irmã chamada Mari, ela era extremamente importante para ele. E também tinha um grupo de amigos próximos, Kel, Aubrey, Hiro e Basil, mas alguma coisa aconteceu. A Mary morreu. Durante boa parte do jogo você não sabe exatamente como. A história vai escondendo informações e apresentando versões incompletas do passado. Mas eventualmente descobrimos a verdade. Sunny e Mari discutiram. Durante a discussão, Sunny empurrou a irmã. Ela caiu da escada e morreu. E aqui a história fica ainda mais pesada. Sunny e Basil entraram em pânico. O Basil ajudou Sunny a esconder o que realmente havia acontecido. Eles fizeram parecer que Mari havia cometido suicídio. Isso destruiu completamente o grupo de amigos. E Sunny passou anos tentando fugir da realidade. É aqui que o mundo colorido de Omori começa a fazer sentido. Um lugar onde Sunny pode continuar vivendo ao lado dos amigos. Um lugar onde ele não precisa encarar o que aconteceu. E Omori representa justamente essa parte da fuga. Só que ele não consegue fugir para sempre. O passado continua aparecendo. E isso é representado por uma das imagens mais perturbadoras dos jogos. Something. Uma presença que aparece diversas vezes e está ligada ao trauma de Sunny. Quanto mais a história avança, mais difícil fica separar fantasia, memória, culpa e realidade. E o jogo começa a falar sobre coisas extremamente pesadas. Culpa, trauma, ansiedade, depressão e a dificuldade de aceitar algo terrível que aconteceu. O próprio jogo possui avisos de conteúdo relacionados à depressão, ansiedade, suicídio. E o mais interessante é que o Omori não usa a aparência colorida para esconder a escuridão. Ele usa a aparência colorida para mostrar como o protagonista está tentando escapar dela. No fim, a grande batalha de Omori não é simplesmente contra um monstro. É sobre aquilo que Sunny passou anos tentando esquecer. E dependendo das escolhas feitas durante o jogo, o caminho e o destino dos personagens podem mudar. E talvez seja isso que faz o Omori ser o exemplo perfeito para esse vídeo. Porque você olha pra tela e vê personagens fofos, cores vibrantes, um RPG bonitinho e um mundo cheio de coisas engraçadas. Pra quem vê de fora, é um jogo infantil. Mas por trás de tudo isso, existe uma história de luto, culpa e trauma. Esses foram 5 jogos que provam que você nunca deveria julgar um jogo pela aparência. Garden of Barbon começa como um jardim de infância colorido e transforma aquele lugar em um enorme mistério. Five Nights at Freddy's coloca você em uma pizzaria infantil e esconde uma história de assassinatos e animatrônicos. Duck Duck Literary Club parece um romance escolar até que começa a brincar com a própria realidade do jogo. My Friendly Neighborhood transforma um antigo programa infantil em uma história sobre abandono e criaturas que querem matar você. E Omori usa um mundo colorido para contar uma história extremamente pesada sobre culpa, trauma e luto. Mas agora eu quero saber, qual desses jogos mais enganou você pela aparência? E principalmente, qual outro jogo parece infantil, mas esconde uma história completamente perturbadora? Deixa nos comentários porque talvez ele apareça numa parte 2. Até o próximo vídeo.